Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua família e que Ele abençoe todos os seus caminhos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem que vai te encorajar a caminhar com Deus, a abandonar aquilo que te afasta dele e que você seja livre de toda culpa, todo sentimento negativo. Vai ser uma noite transformadora, uma noite abençoada na presença de Deus. E depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu fico tão feliz de ver que essa corrente de oração está aumentando a cada dia e que mais e mais pessoas estão sendo tocadas e abençoadas por Deus. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar. Me responda uma coisa, como você age diante de Deus depois que você acaba de cometer um pecado? Você logo se arrepende, pede perdão e tenta não pecar mais? Ou você fica envergonhado, coloca a culpa em alguém ou em alguma circunstância e foge da presença do Senhor com medo do castigo que Ele pode te dar? Infelizmente, a grande maioria das pessoas vão para a segunda opção. Elas pecam e com isso elas tentam se esconder de Deus, como se fosse possível. Elas ficam morrendo de medo de receber um castigo, de Deus pesar a mão. E inclusive foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, depois que eles desobedeceram à ordem de Deus e eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando eles se deram conta do erro que eles tinham cometido, aquele casal se escondeu, porque eles perceberam que eles estavam nus. E depois de serem questionados pelo Senhor sobre aquele ato de desobediência, eles não quiseram assumir a culpa e ainda colocaram a culpa na serpente, que na verdade era Satanás disfarçado. E como consequência disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas a Bíblia também nos traz um exemplo maravilhoso de que o arrependimento verdadeiro é capaz de transformar um pecado em bênção e restaurar a nossa comunhão com o Pai. E esse exemplo vem do rei Davi. Você sabia que Davi escreveu o Salmo 51, um dos salmos mais lindos, mais impactantes de toda a Bíblia, depois de cometer um dos seus pecados mais graves? Esse salmo já me ajudou muito nos momentos em que eu estava preso no pecado, eu não conseguia me libertar de certas coisas, e quando eu orava da mesma forma que Davi orou nesse Salmo 51, eu conseguia encontrar força, esperança de que Deus iria atender ao meu clamor, e muitas vezes eu fui liberto através dessas palavras. Eu não sei se você sabe, mas esse salmo foi escrito depois que o profeta Natã disse a Davi que Deus está virado com o pecado de adultério que ele cometeu ao se deitar com Batseba, uma mulher que era casada, e em seguida Davi ainda fez de tudo para que o marido daquela mulher ele fosse morto defendendo o exército de Israel. Então nós vamos ler o que Davi disse depois que ele se arrependeu dos seus erros. Está lá em Salmo 51, o versículo 1 ao versículo 3. Ele orou assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que Davi era um homem de Deus, um homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor, e muitas vezes nós nos inspiramos nas suas orações, naquilo que ele escreveu nos livros de Salmos. Então Davi tinha uma obediência exemplar, mas como qualquer outro ser humano, ele estava vulnerável ao pecado e ele acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. E isso levou a uma grande angústia e a uma profunda aflição. Mas é interessante que Davi, ele não desistiu dos caminhos de Deus, ele não desistiu principalmente de si mesmo. Porque tem muita gente que quando peca, ela não se perdoa. Deus já perdoou a pessoa, ela já se arrependeu, mas ela vive se condenando. Ela não se perdoa, ela não aceita o fato dela ser uma pessoa de Deus e ainda fazer coisas erradas. Então tudo que nós precisamos fazer é nos humilharmos na presença do Senhor, clamando por misericórdia, por compaixão, e Ele promete que vai nos perdoar completamente. Então você pode até não ter cometido um adultério, muito menos um assassinato, mas mesmo assim, você é tão pecador ou pecadora quanto Davi.
Então você tem as suas falhas e você precisa ter a mesma postura que Davi teve diante dos seus erros e ter um quebrantamento verdadeiro, com sinceridade, para que Deus te perdoe, tá bom? Eu sei que mesmo nós tendo Jesus no coração, mesmo nascendo de novo, nós continuamos pecando. O problema é que poucos têm a humildade de Davi para chegar diante de Deus e declarar que cometeu erros graves e que precisa ser perdoado. E vale lembrar que Davi era o rei de Israel, o homem mais poderoso da terra na sua época. E mesmo assim ele não ficou se apoiando nessas coisas, nem tentou justificar o seu erro, apresentando algumas coisas grandes que ele fez. Pelo contrário, ele se humilhou, se prostrou aos pés do Senhor, confessando que era um homem fraco, um homem indigno, um homem que não merecia as bênçãos e o favor de Deus. Então, se você quiser ser perdoado, não adianta você pôr a culpa na sua carência, na sua esposa, no seu esposo, nas circunstâncias. Simplesmente clame por misericórdia e peça ajuda a Deus para se livrar desse pecado e viver em santidade, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos pedir a Deus que derrame o perdão, que nos ajude a viver na presença dEle, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, não adianta você continuar com o pecado aí guardado no seu coração, aquele contatozinho no seu celular, aqueles sites que você visita que desagradam a Deus, e se você não se arrepender, você não pode ter um relacionamento com o Pai. Então nós vamos pedir perdão e eu tenho certeza vai vir um tempo de refrigério para você, vai vir um tempo de renovo e principalmente de força espiritual, porque Deus vai te capacitar a se afastar de tudo que te afasta dele, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria trazer e vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença nesta noite para Te louvar, para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui comigo nesse momento. Oh meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque é somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Quantas vezes nós caímos em tentação, quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor e mesmo assim o Senhor permaneceu fiel. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nós não merecemos nada, nós somos fracos, somos pecadores. Oh meu Pai, quantas vezes nós alimentamos a nossa mente com coisas erradas. Quantas vezes os nossos olhos, eles só veem aquilo que é mal, aquilo que é pecado. E nós sabemos o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos entristece. Por isso eu venho te pedir, meu Pai, livra-nos, Senhor, de todos os embaraços, todos os pecados que nos afastam do Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa tristeza, dessa angústia. Meu Deus, quantas pessoas se sentem culpadas, mesmo depois de confessarem seus pecados. Senhor, a Tua palavra diz que é pela fé que nós somos perdoados, que nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos, porque se fosse, ninguém iria se salvar, mas é somente pelo sacrifício que Jesus fez, e a nossa fé nesse sacrifício é que nos traz a cura e o perdão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a nos desvincularmos de tudo aquilo que nos deixa mal, aquilo que nos prende, que nos amarra, aquilo que não deixa a gente ser feliz de verdade. Senhor, eu creio que o Senhor veio para nos salvar, e muitas vezes nós fugimos da luz, muitas vezes parece que nós somos teimosos e não queremos Te ouvir. Oh Jesus, nos ajude, Senhor, a obedecermos a Tua palavra, a vivermos os Teus ensinamentos, porque o pecado, Senhor, ele vem nos perseguindo dia após dia, e muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós nos entregamos a ele e nós nos sentimos sujos, Senhor, assim como aquela ovelha que ela caiu no abismo. Mas o Senhor disse que Tu és aquele que deixa as 99 para buscar somente aquela que caiu. E o Senhor vai, pega ela, coloca no Teu colo e traz de volta. Jesus, quantos estão desviados agora? Eles separaram esse momento para orar, mas eles não têm orado no dia a dia. Eles não têm Te buscado. Ajuda o Senhor a viver a Tua vontade, a fugirem dos prazeres deste mundo, Senhor, a cumprirem o chamado. Senhor, nos aquieta, Senhor, na Tua presença, quebranta o nosso coração, meu Deus, que nós não venhamos sair da Tua presença por nada neste mundo, Senhor. Livra, Senhor, os Teus filhos da prostituição, da pornografia. Jesus, venha nos curar completamente. Nós dependemos do Teu poder, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua cura, do Teu renovo.
Nós precisamos do Teu cuidado, Senhor. Coloca a Tua mão sobre nós, Jesus. Oh, quantos anos e anos perdidos, longe da Tua presença. Traga de volta, Jesus, aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que vão ouvir esta oração, Senhor. Só o Senhor pode nos resgatar. Tira-nos, Senhor, das coisas ilícitas, das coisas erradas. Quantos crentes, quantos filhos do Senhor envolvidos com coisas que não Te agradam, envolvidos em negócios errados, meu Pai, lidando com dinheiro de forma desonesta. Quantas pessoas, meu Pai, têm mentido, têm fofocado, têm feito tantas coisas erradas e depois, Senhor, elas só se arrependem, mas elas voltam a praticar as mesmas coisas. Venha, Jesus, quebrar todo o jugo de escravidão. Oh, Senhor, aquilo que para o homem é impossível, para Ti é possível. Essas pessoas, meu Deus, que se entregam aos prazeres porque elas não conseguem esperar no Senhor, não conseguem ficar um mês sequer, não conseguem ficar poucos dias sem se envolver em um relacionamento. Oh, Jesus, nos ajude a esperarmos pelo homem, pela mulher de Deus, nos ajude a esperar pelo casamento abençoado que o Senhor tem. Jesus, nós clamamos a Ti, pela Tua força, pela Tua graça, é que nós vamos conseguir vencer. Nos ajude, Senhor, é isso que eu Te peço, que os erros do passado não venham nos atormentar mais. Lança, Senhor, no mar do esquecimento, perdoa os Teus filhos e purifica-nos, Senhor, de toda maldade. Que o Senhor nos dê um coração igual ao de Jesus e que o Senhor nos justifique de nossos pecados, de todas as mentiras que já contamos. Que o Senhor apague a nossa culpa e nos ensine, Senhor, a sermos humildes, porque nós não queremos nos afastar da Tua presença, mas queremos nos humilhar dia após dia e queremos caminhar contigo hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho.
É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.